E aí, pessoal, quero falar com vocês sobre essa questão, né, da dor, do sofrimento. Por que que a gente leva tanto tempo para aprender uma lição? Por que que a gente cai, levanta e os anos se passam e vem um período, vem outro, e aí a gente vai caminhando nisso sem perceber o que o universo está querendo nos dizer. E o universo nos dá uma experiência única, né? Aonde o outro ou ninguém mais tem essa experiência que você tem ou essa percepção dessa experiência. E o bom é quando se percebe, né? Essa experiência, que é algo também que a gente pode falar aqui que muitas das vezes a gente sofre e não percebe a dor que estamos passando. O problema não é que as lições não cheguem até nós, elas chegam, só que nós muitas das vezes não percebemos o que ela quer transmitir para cada um de nós. Cai, sofre, levanta, né? Passa as mesmas dores, os mesmos erros. Já percebeu isso? A pessoa, até falei no último vídeo aqui que eu fiz, a pessoa fala assim, eu nunca aprendo, né? São os mesmos erros, ela está sempre batendo nos mesmos erros, nos mesmos sofrimentos, né? A pessoa está sempre, às vezes até o erro muda, o sofrimento muda, né? O nome, mas o sofrimento é o mesmo, né? O nome do sofrimento é outro, mas ela continua sofrendo aquilo ali várias vezes, né? Entra um período, entra outro, entra um ano, uma década e ela continua naquele sofrimento, ele continua naquele sofrimento. Por quê? Uma vida inteira repetindo padrões, né? Um ciclo, né? Como o pessoal fala, fica aquele ciclo vicioso, repetitivo. E aí vem a pergunta, né? Que eu volto a repetir: o que você quer me dizer? O que o universo quer me dizer? O que ele está falando? O que está dentro de mim que está atraindo tudo isso? E o que a gente faz quando está em sofrimento? A gente sofre, né? Que é normal. Aquele período, a gente reclama, a gente murmura, e aí no final a gente espera passar. E aí continua a mesma coisa, porque passou aquele período, passou aquele sofrimento, vem outro sofrimento, né? Só que a lição ainda não foi aprendida. E aí o universo volta e volta com mais sofrimentos até a pessoa perceber, até ela conseguir abrir os olhos e perceber o que está acontecendo, o porquê desse sofrimento. Aí a gente, quando se autoconhece ou começa a aprender esse autoconhecimento, a gente começa a entender que a busca não deve ser pelo lado de fora, mas sim dentro, né? Buscar as forças que estão dentro de nós, ativar essas forças e entender tudo que eu preciso está dentro de mim, que eu não sou um ser humano mau ou que eu sou um ser mau, né? Mas entender que muitas das vezes é ignorante, não ignorante da forma de ser ignorante ao tratar outro, mas ser ignorante consigo mesmo, de não se autoconhecer. E esse é um diagnóstico que nós precisamos fazer da nossa vida, né? Entender que isso é um diagnóstico. Então, se é um diagnóstico, eu tenho que verificar ele e buscar a cura. Como aprender a ver as lições da própria vida? Uma pausa consciente, né? Você faz aquela pausa consciente. Como é que eu vou aprender isso aqui agora? Você entender quando está irritado, com raiva, nervoso ou nervosa, né? No sentido aqui, triste, esgotado, sem vida. E isso sem um motivo aparente, porque aparentemente à sua volta está tudo bem, mas você, dentro de você, não está. E em vez de continuar no piloto automático, né? Tô nervoso, tô estressado, tô isso aqui. Não, calma aí. Eu vou meditar no que está acontecendo na minha vida. Por que eu estou assim? Porque eu estou insatisfeito. E nessa meditação você começa a buscar dentro de você o que, por exemplo, quais são os pensamentos que têm vindo em minha mente? Quais são os relacionamentos que tive nesse momento? Ou quem foram as pessoas que se aproximaram de mim? Qual a energia que essas pessoas trouxeram? E o que eu permiti entrar dentro de mim sem eu perceber, né? Porque você tá no celular, tá assistindo na televisão, o computador, você tá vendo as coisas acontecendo no seu trabalho e de alguma forma aquilo entra sutilmente dentro de nós sem percebermos. E aí vem o procure
avalie, analise tudo isso, investigue o que está acontecendo, porque nada acontece por acaso, né? A gente aprende depois que a gente tem um autoconhecimento que nada aconteceu por acontecer. Foi uma sincronicidade, né? Foi algo que tinha que acontecer. O universo, ele fez tudo para que aquilo acontecesse. O que acontece com você hoje é uma consequência de algo anterior, algo lá de trás. Sempre existe uma causa, mas quando a maneira de agir, de se relacionar muda, tudo muda à sua volta. E então você se sente mais leve, mais aberto, mais vivo, mais consciente. Quando há mudança, o efeito vem. Então eu quero contar para vocês aqui, nessa abertura do vídeo, qual é o segredo? Como sair dessa vida de pensamentos negativos, como sair desses erros, desse ciclo vicioso, como sair dessa situação em que a pessoa vive rotineiramente e que ela começa a perceber. Qual é o segredo, Ana? O segredo é algo tão simples que parece até bobo. O segredo, harmonia. Esse é o segredo, e esse é o segredo das bem-aventuranças que Jesus falou, né? Quando você olha para dentro de si e consegue harmonizar suas células, os seus músculos, os seus tendões, quando você consegue harmonizar os seus átomos dentro de você. E o que eu aprendo sobre a harmonia, é algo interessante aqui, é que a harmonia não é algo agradável só por um tempo e depois passa. A harmonia é algo fixo, algo que está dentro de você, algo que permanece em todo o seu corpo, é necessário, seja físico, seja emocional e seja espiritualmente falando. É a condição fundamental da vida. Nós tínhamos um professor da igreja adventista, ele era pastor da igreja adventista, depois ele se tornou professor, o professor Brizolar, ele já faleceu, e ele dizia assim, sabe qual é o maior problema no mundo? É a falta de harmonia. É a falta de harmonia que traz esse caos todo ao mundo. E quando você está em harmonia, tudo vibra na mesma direção, com o mesmo amor, com o mesmo acordo por inteiro, né? Um acordo interior por dentro e um acordo total. Algo que eu devo frisar aqui nesse vídeo é isso, a harmonia, ela pega tudo, engloba tudo em volta da sua vida. A mente se cura, o corpo se cura, a mente clareia, né? Os relacionamentos se abrem, né? As coisas começam a dar certo, as situações que você passa, seja lá qual for, começam a se resolver. E a vida começa a fluir com uma naturalidade que parece um milagre. Você percebe que quando tudo está em conflito, né? Nada dá certo, já reparou? Parece que vira uma bola de neve. Quando tudo está em conflito, a parte interna do corpo fica em conflito, começa a sentir dor, começa dor de cabeça, dor. O pensamento diz uma coisa, mas você age de outra forma. Nada funciona direito. Uma desarmonia interna, uma desarmonia total. E vem a doença, né? Produz doença no corpo, cansaço, insônia, ansiedade, sensação de vazio. E como eu volto a falar, tudo parece estar bem. Em volta, o mundo em si parece tudo estar bem, mas dentro de você não está. E o corpo está se comunicando, né? Ele está gritando. E até que chega um dia que ele não se sustenta mais, ele não consegue mais dar sequência a isso. Como restaurar a harmonia perdida, né? Eu já sei que a harmonia, os meus erros lá do passado, os sofrimentos lá, aquelas coisas repetitivas que sempre vêm, eu já entendi. Aí eu venho falando com vocês assim, o que falta? Harmonia. Mas como é que eu recupero essa harmonia, Ana? Como é que eu sei que eu posso sair desse ciclo, desses pensamentos? Como é que eu trago essa harmonia? E é algo também incrível, gente, porque quando você busca, você encontra, certo? Quando você se entrega a algo, quando você honra algo, aquilo se abre para você.
E essa harmonia é restaurada instantaneamente, porque você decidiu dentro de você restaurar ela. Você decidiu dentro de você buscar esse caminho de restauração. Você não precisa de terapia, você não precisa de rituais, não precisa fazer algo sobrenatural, sobre-humano, ou se esforçar demais para que essa harmonia venha. Porque a harmonia vem através do amor. E é a única solução, é o amor. Amar tudo à sua volta e até as imperfeições, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade para lidar com algo que nos estressa, nos chateia, porque eu decido aprender com o universo aquilo que ele está me dando. É abandonar tudo que destrói a harmonia dentro de você. Se você já teve um período de harmonia, de paz, de tranquilidade, você então sabe o que é viver em paz, viver em harmonia. Então, aquele ciclo, você fala, eu quero acabar com isso aqui, de ressentimentos, de dor, de sofrimento, eu quero encerrar, eu quero voltar ao meu período de harmonização, né? Aquele período de pacificação. O ódio, a raiva, o ressentimento, a ansiedade, o ciúme, o desejo de vingança, tudo isso que foi carregado por anos dentro de você, anos e mais anos carregando tudo isso dentro. Isso pesa muito mais do que se imagina, porque os anos vão passando e ele vai ficando pesado. Fica um fardo pesado, é igual quando você assiste o Peregrino, ele começa carregando um fardo enorme nas costas. E conforme o tempo vai passando, aquilo vai pesando mais e mais e mais, até que ele tem que decidir largar aquilo ali. E ele vai buscando, ele vai caminhando para chegar nesse momento aonde ele se liberta desse fardo. E assim também, para se encontrar essa harmonia na vida, você tem que abandonar tudo isso que te prende, tudo isso que traz sofrimento. O segredo é parar de alimentar tudo isso, todas essas mazelas, todas essas manchas que traz na alma. Deixar tudo isso embora e não mais alimentar aquilo que destrói por dentro. Conectar-se em vez de separar, perdoar em vez de guardar rancor. Então a harmonia retorna. E com a harmonia retornando, todo o resto volta, né? A energia, o amor, a paz, a alegria, a clareza mental, a qualidade da sua presença perto das outras, entende? Porque quando você não está bem, não está em harmonia consigo, mas as pessoas percebem que, nossa, a energia do fulano, do ciclano tá estranha. Mas quando você está em harmonia, quando você está bem, as pessoas também sentem a sua energia. Coerência com aquilo que você vive. Você sai do piloto automático, novamente falando aqui, e você passa a observar. Você passa a observar o que eu estou alimentando. Não estou falando só de comida, né? É claro que a gente tem que comer comida saudável, mas estou falando de uma comida emocional, uma comida espiritual. De que eu estou me alimentando? O que eu estou permitindo entrar dentro de mim? Não deixar pensamentos que não lhe pertencem mais. Observe a sua vida com honestidade e amar em vez de resistir. Tá certo, gente? Obrigada pelo seu like, obrigada por se inscrever no canal e vamos que vamos!